Olá, turma, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Vamos falar um pouco das doenças causadas por bactérias, tá certo? A ideia aqui é a gente ver a visão geral, né, da bactéria, da doença, desculpa, as características, forma de transmissão, os principais sintomas, tá? Quanto ao tratamento, né, a gente vai falar apenas, né, que o tratamento se baseia em antibióticos, já que a gente está falando em bactérias, tá certo? Então, a primeira doença é o antrax, né? Antrax, né? Causada pela bactéria Bacillus anthracis, e a transmissão se dá de contato com os esporos das bactérias. O que seriam os esporos? Esporos são considerados a forma de resistência das bactérias. Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, um desinfetante que tem ação sobre os micro-organismos, né? Ele é capaz de eliminar micro-organismos. O desinfetante, por exemplo, ele não consegue eliminar um esporo de bactéria, por ser a forma de resistência, tá? Essa imagenzinha aqui está mostrando, né, os alvéolos, tá? Esses esporos, eles entram no organismo e se instalam na parede dos alvéolos, comprometendo a respiração. O tratamento se dá à base de antibiótico. Essa é uma doença bastante antiga, né, em que é possível fazer o isolamento desses esporos, tá? E hoje é uma doença considerada erradicada, mas é uma doença antiga e é uma doença grave. Aqui a gente tem algumas formas de manifestações. A principal forma de transmissão é através da inalação. Então, esses esporos eles ficam no ar e a pessoa pode adquirir inalando eles. Quanto maior a quantidade de esporos inalados, mais grave é a doença. Tá? Os sintomas eles são mais agressivos e também são mais rápidos, tá? Mas também pode ocorrer de forma cutânea, né? Ou seja, na pele. Caso tenha lesões, esses esporos eles podem penetrar. Então, caso isso aconteça, o que é que pode causar? Lesão na pele que evolui durante o período de 2 a 6 dias, tá? Período de pápula, paravesícula e pústula. Pápula são aqueles carocinhos, vesículas são aquelas erupções cutâneas que tem um líquidozinho dentro, né? E pústula são aqueles mais escuros, progredindo para a cicatriz negra profunda. É uma característica da doença. Não tem muito tempo teve um surto de antrax, não lembro exatamente qual foi o país, mas né, o fato é que a doença estava se caracterizando justamente dessa forma cutânea, né, causando essas manchas na pele e essa cicatriz negra também. Né, ela se manifestou dessa forma. A forma inalatória, que é a mais comum, tá? Então, ela inicia aí com febre, cefaleia, que a gente sabe que é dor de cabeça, vômito, tontura, fraqueza, dor abdominal e dor torácica, progride com piora do quadro respiratório e evidência radiológica de expansão do mediastino, que é essa região do pulmão, tá? Então, a forma inalatória é a mais comum, em que, né, como eu falei, a pessoa adquire por inalação desses esporos, e eles se instalam nas paredes dos alvéolos, dificultando a respiração, o que pode ser justamente a forma grave da doença. Temos também a manifestação intestinal, que seria considerando o caso, né, a pessoa vem adquirir esses esporos através da ingestão. Então, se a pessoa adquirir através da ingestão, tá, e tem ali os sintomas, que seria iniciar com náuseas, vômitos e mal-estar, né, com progressão rápida para a diarreia sanguinolenta, ou seja, né, a doença ela se manifesta rápido, tem sintomas de uma toxinfecção intestinal e isso pode ocorrer rapidamente e se tornar grave. A forma de orofaringe pode ser tanto pela ingestão como pela inalação, ocorre, né, essa região da orofaringe, essa região da garganta. Então, quando a pessoa desenvolve essa forma, pode causar lesões de mucosa. A gente já viu que mucosa é essa camada fina de células que nós temos, né? Por exemplo, na região da boca. Então, aí a lesão da mucosa na cavidade oral, ou da orofaringe, que é a região mais próxima à garganta, edema e febre. Aí temos o botulismo. O botulismo é uma doença, talvez, né, vocês já conheçam mais. Essa doença, ela é causada, né, ela é mais comum em alimentos, né, que é aqueles tipos de compotas, tá? Então,
é um tipo de alimento que é comum a esse tipo de bactéria, a Clostridium botulinum, né, que é o nome da bactéria, é um bacilo. Então, a transmissão se dá justamente pela ingestão da bactéria. É considerada uma toxinfecção alimentar. Essa bactéria, né, vocês devem conhecer o Botox, que é um tratamento estético, tá, muito conhecido, em que se faz justamente com a toxina que essa bactéria libera. Essa bactéria libera uma toxina capaz de enrijecer músculos, e por isso, né, que elas são utilizadas no Botox com êxito. Porém, ali, né, ninguém vai ficar doente, ninguém vai desenvolver botulismo. Aí as pessoas ali, isolam, né, a bactéria, pega a toxina dela, coloca, né, com outras substâncias para fazer o botox, para o tratamento estético. Aqui não, aqui seria considerando que a pessoa vai ingerir essa bactéria proveniente de água ou alimentos contaminados, tá? Então, os principais sintomas são visão dupla e embaçada, fotofobia. Fotofobia é uma aversão à luz, uma sensibilidade à luz, tá? Pitose palpebral, que chama de queda da pálpebra. Tonturas, boca seca, intestino preso e dificuldade para urinar. Seriam sintomas aí do botulismo. Como tratamento, né, seria o antibióticos e o soro antibotulínico. Na verdade, o soro antibotulínico ele é mais importante do que o próprio uso do antibiótico, nesse caso específico, porque a bactéria libera toxinas no organismo. E essa toxina é capaz de enrijecer músculos. Então, a pessoa pode morrer por paralisia dos músculos cardíacos ou respiratórios. Caso isso venha, né, a evitar que isso venha a acontecer, se faz o uso do soro antibotulínico. O que isso significa, né? Quando a gente toma a gente está desenvolvendo um processo alérgico. A gente toma, por exemplo, um antialérgico, um antihistamínico, né? É uma medicação para inibir o efeito, né, daquela substância que está no nosso corpo. Então, aqui é a mesma coisa. Antibotulínico, né? O soro antibotulínico é um soro, né, desenvolvido justamente para inibir o efeito da toxina no corpo da pessoa. Então, enquanto a doença, né, está acontecendo, é importante o uso desse soro para evitar que a toxina leve à forma mais grave da doença. Aí temos a cólera. Tá? A cólera é extremamente comum, né? Extremamente conhecida, muito comum, em especial aqui no Nordeste, né? Sabe disso, o sertão nordestino, causado pelo vibrio cólera, que é um vibrião. Então, por que é comum no sertão nordestino? Justamente porque no sertão nordestino a gente tem uma carência, né, de água potável. Então, as pessoas não têm água encanada, né? Não todas, é claro, algumas não têm água encanada, e também não tem saneamento básico, que facilita justamente a contaminação da água. Essa contaminação da água também leva à contaminação dos alimentos. Então, a gente pode dizer que a transmissão pode ser através de água ou alimentos contaminados, certo? Como sintomas, a gente tem febre, diarreia, vômito e dores abdominais. Esses sintomas parecem simples, né? Tipo assim, são sintomas gastrointestinais, é tranquilo, parece simples, mas não tão assim como a gente acha, porque são sintomas agressivos e considerando, né, a durabilidade da doença, o tempo que ela pode ficar acontecendo no nosso corpo, o nosso organismo fica muito debilitado, né, desidrata, fica debilitado muito rápido. Então, essa questão de diarreia e vômito acaba comprometendo muito o organismo e é por isso que cólera já matou muita gente, principalmente crianças. Porque crianças acabam que ficam com o organismo debilitado ainda mais rápido do que um adulto. Fora que, se a gente considera regiões isoladas, como eu falei do sertão nordestino, são locais que não têm, né, assistência médica, não tem postos de saúde, hospitais. Então, muitas vezes a pessoa adquire uma doença dessa e continua em casa. E aí fica sem se alimentar, né, não consegue ingerir nada, tudo que ingere coloca para fora, e o organismo vai ficando debilitado cada vez mais. Por isso também que a doença acaba se tornando mais grave nesses locais, certo? Como tratamento, tem a questão do uso do antibiótico, né, que seria para eliminar as bactérias, né, bactéria no corpo, e é muito importante a hidratação, já que a gente tem um problema aí de desidratação causado pela diarreia e vômito frequente. Tá? Então, hidratação e repouso é muito importante. Aí também pode-se fazer o uso, por exemplo, de um soro caseiro, que por sinal ficou muito conhecido, justamente por doenças como cólera. Na verdade, o soro caseiro é importante, né, em qualquer doença que cause diarreias, né? Porque ali são eletrólitos, eles ajudam na regulação hídrica do nosso corpo, tá? Então, tem que fazer da maneira correta, né? Não pode errar a medida, que são 2 colheres de açúcar e uma colher menorzinha de sal.
e água filtrada ou fervida. Não pode utilizar, evidentemente, uma água contaminada. Hoje, no mercado, a gente tem opções de outros soros, que são aqueles que a gente pode comprar. Tem o sachê, tem aqueles líquidos já preparados. O sachêzinho é um pó que você dilui no copo de água, lê direitinho a recomendação de quantos ml, dilui da maneira correta, porque se diluir de uma maneira errada, ele pode não fazer o efeito esperado, tá? E aqueles que já vêm preparados são aqueles que a pessoa vai bebendo, né, ao longo do dia. Também são bons, também podem ser utilizados.